que és cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite. Para esse grupo é a terceira vez, não é tanto assim, né? É a terceira pregação só. Então, o nosso tema hoje é sobre Nossa Senhora. Esse tema é muito amplo. A gente está até dando um curso de Mariologia lá em Horizonte. São 6 aulas e ainda fica muita coisa a desejar, porque a gente não vê nem um centésimo do que é Nossa Senhora, né? Santo Agostinho falava que se todos os homens do presente, do passado e do futuro se tornassem línguas, o corpo todo, e louvassem a Nossa Senhora, não seria suficiente. Então, é sinal que falta muita coisa, né? Padre Pio, ele falava o seguinte: se a fé não nos revelasse, Padre Pio via Nossa Senhora, viu? Via mesmo. Não nos revelasse, nós poderíamos correr o risco de adorá-la como deusa. Mas como a fé nos revela que ela não é deusa, nós não a adoramos, nós amamos ela. Mas por que ele diz isso? Porque ele via a grandeza de Nossa Senhora quando ele a enxergava, pela visão mística, né? Então, daí só para vocês entenderem a responsabilidade de falar dela, que sempre vai deixar a desejar. Se o pregador, ao terminar a pregação, ele achar que deu o recado sobre Nossa Senhora, ele estava sendo muito presunçoso, porque ele não falou quase nada dela. Nenhum pregador que seja, um papa, um santo, porque sempre terá algo maior para falar, entenderam? Então nós vamos começar pela palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 15. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 15, que vocês vão ler para mim. Vou ficar só com a Bíblia só segurando mesmo. Gênesis 3, 15. Lembrando qual é o contexto aí. O pecado que entra na humanidade em Gênesis 3. Deus criou tudo bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E aí tem o grande vacilo do homem e da mulher. Gênesis 3, versículo 15. Aí quando tem esse vacilo, Deus faz uma promessa de salvação, que é chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho aí. Então vamos lá, o que diz aí? Bem alto. Sobe na cadeira. Pronto, foi o ensaio. Agora vamos ler mais alto aí, por favor. Porém hoje existia a mulher, ele é tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Ok. Santo Agostinho fala que Maria é a forma Dei, a forma de Deus. São Maximiliano Kolbe, ele fala o seguinte, que todo santo ele é obra da Imaculada. Ou seja, todo santo ele é marcado, e toda santa, por uma grande devoção, por um grande amor a Nossa Senhora. Então, qual é a primeira estratégia do demônio? Qual é? Nos afastar da graça, e logo após nos afastando da graça, nos afastar de Nossa Senhora. Porque lá em Lucas, eu volto já para essa passagem, viu? Lucas 1,26, quando o anjo fala que Maria encontrou graça diante de Deus, aí São Bernardo pergunta: ó mãe, como tu encontraste graça se tu nunca perdeu a graça? Aí ele explica: é para nós que vós encontraste a graça, porque nós perdemos a graça de Deus. Entenderam a explicação dele? Quando o anjo fala que Maria encontrou graça, ele fala: como é que ela encontrou se ela nunca perdeu? Aí ele explica: o Senhor falou isso porque ela tem o poder dado por Deus, né, de encontrar graça para quem? Para nós. E quando é que nós perdemos a graça? Quando nós caímos no pecado mortal. Aí São Bernardo tem uma oração muito bonita que fala assim: nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tenha recorrido, implorado vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Ou seja, Maria ela é o socorro seguro. Então vamos lá, para essa passagem, para não fugir, né? Gênesis 3, 15. Quando o homem e a mulher pecam, o homem recebe uma punição e a mulher também. A serpente, o Senhor conversa com a serpente, pergunta alguma coisa a ela ou não? Não. Isso mostra o quê? Que nós não podemos querer conversar com o tentador.
Por isso que às vezes nós caímos no pecado. Porque vem a tentação e a gente fica, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Desse eu faço, eu não faço, foi a conversa de Eva com o demônio. Por isso ela caiu. Santo Afonso fala... Santo Afonso não, Santo Tomás de Aquino. O santo não briga não, se eu errar, viu? Santo Tomás de Aquino. Ele fala o seguinte, se Adão tivesse rezado e Eva no paraíso, eles não teriam pecado. Eles estavam rezando ou conversando com o demônio? Conversar com o demônio é oração? Não. É oracão, né? Falando com cão, né? Então, após o pecado, o Senhor mostra a consequência do pecado que vem para quem? Para Eva, depois vem para Adão. Vem para a serpente também? Também. Só que o Senhor não pergunta nada à serpente, porque Ele nos ensina que nós nunca podemos conversar com o tentador. Aí Ele faz a grande promessa chamada, como eu falei, proto-evangelho, o primeiro evangelho. Ele mostra que tem uma esperança. Ele não dá só o castigo. Porque Deus castiga sim ou não? Sim. Quando se trata de correção, como eu já falei aqui uma vez. Mas castigar porque Ele põe assim, dá uma coisa... Quando a gente fala com as crianças, sai, senão Deus castiga, né? Isso está errado. É o castigo no sentido de correção de amor, de um pai. Se você entende que Deus é pai, você entende que Deus castiga. Mas se você entende castigo como alguém carrasco, nojento, enjoado, Deus não castiga. Entenderam? Castiga sim e não. Depende da sua visão, que você compreende do que é castigo. Entenderam? Então, logo após o castigo, Ele faz o que? Ele promete a salvação, que viria através de quem? De uma mulher. E essa mulher que ia ser inimiga da serpente, ela simboliza quem? Era a Eva que ia ficar inimiga da serpente ou não? Não. A Eva ficou amicíssima da serpente. Está até conversando com a serpente. Estava amiga. E muitas vezes nós nos tornamos amigos do demônio, entenderam? O pecado, quando a gente escolhe o pecado, nós nos tornamos amigos do demônio. Quando nós escolhemos, entenderam? Aí o que é que acontece? O Senhor promete que esta mulher terá uma descendência. E vai ter uma inimizade entre quem? A descendência da mulher e a descendência da serpente. Aí em Apocalipse 12, essa serpente ficou gordinha, porque passou um bocado de ano, né? Apocalipse 12, ela foi ficando gorda e grande, foi tomando vitamina, aí virou o quê, a serpente? Um dragão. Mas a mulher estava lá de novo para combater o dragão. Essa mulher simboliza quem e é quem? Nossa Senhora e também a igreja. Os protestantes falam que Apocalipse 12 representa só a igreja. Errado. Representa primeiro Maria. Porque lá fala que aquela mulher deu à luz um filho, que depois subiu para o céu. Quem foi o filho que subiu para o céu? Jesus. E quem foi que teve Jesus? Então você pode entender que é a igreja, mas sabendo que Maria representa também a igreja. É a igreja e Maria tem uma grande... o padre Raniero Catalamesso vai falar o seguinte: o que se fala, não é ele, mas ele repete outras pessoas, né? O que se fala de Maria, se fala da igreja. Maria é mãe? Sim ou não? A igreja é mãe. Maria é virgem, a igreja é virgem. Maria é imaculada, a igreja é imaculada. Entenderam? A igreja nos instrui. Nossa Senhora nos instrui. Sim. Quem é amigo dela, né? Quem não é, ela fica falando, a pessoa não fica ouvindo, né? Fica surdo. Então, essa mulher que a Bíblia vai apresentar é a mulher da promessa. O sentido mulher, em algumas línguas, não é hebraica. É outra. Significa senhora. Tem um pregador que ele fala que significa senhora em hebraico, mas não é no hebraico, é em outra língua, que eu não me recordo qual, né? Significa o quê? Senhora também. Então, toda vez que na Bíblia você escutar falar de mulher no Novo Testamento, simboliza quem? Jesus falando da mulher? Nossa Senhora. Quando ele fala lá em João 2, do 1 em diante, que é as bodas de Caná, ele fala, mulher, o que há entre mim e ti. Quando ela vai pedir o milagre, né? Pedir o milagre não, ela fala assim, tá faltando vinho. E ele fala o quê? O que Jesus fala para Nossa Senhora? Mulher, o que há entre mim e ti, a minha hora ainda não chegou.
Nessa hora ele falou o quê? Que ela é a mulher da promessa. Que hora era essa que Jesus falou? Que não chegou? Na hora dele fazer milagre. Também, mas o sentido mais profundo é a hora da sua paixão. Porque o casamento simbolizava o quê? O casamento de Jesus com quem? Com a igreja. Quando é que esse casamento acontece? Quando Jesus morre na cruz. Entenderam? Aí esse casamento se consuma. Tem várias outras formas de entender, mas esse é o casamento se consuma na cruz. Entenderam? Ele se entrega à sua esposa, que é a igreja, ele é o esposo, nesta hora. Vocês estão me entendendo? Mais ou menos? Então aquele casamento simbolizava um outro casamento. É porque Jesus fala de coisas espirituais. E a gente só entende, às vezes, de coisas carnais. A minha hora não chegou. Ele mentiu? Não. É tanto que ela fala, chegou ela. Claro que ela não falou isso, mas ela mandou o servente fazer o quê? Façam tudo. Se a gente for abestado, a gente vai achar que Maria está abestada nessa hora. Porque como é que ele fala que minha hora não chegou e ela faz tudo o que ele disser? Tem nexo, é uma conversa com a outra. Não é meio confuso? Mas por quê? Entre o coração de Maria e o coração de Jesus, existe uma linguagem superior às palavras. Entenderam? Entre o coração de Jesus e o coração de Maria, há uma linguagem que supera as palavras que nós podemos enxergá-las. Quem entendeu? Então, o que foi que Nossa Senhora entendeu ali? Entendeu que Jesus ia fazer alguma coisa. Alguma coisa, não sabia o quê, né? E ela começa, o termo que é usado em João 2 é Gibara, se eu não me engano, esse é o termo hebraico. Gibara quer dizer Nossa Senhora agiu como o quê? Como senhora. Senhora de escravos. Porque a gente fala assim, nós imaginamos Nossa Senhora como aquela senhorazinha bem fraquinha pedindo um bocado de coisa de Jesus, né? Mas ela é uma mulher forte. Cântico dos Cânticos 6. Fala assim, quem é essa que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha? Quem é essa? Que o dragão ficou morrendo de medo dela? Nossa Senhora. Então, na Bíblia existem imagens que apontam para quem? Para Maria Santíssima. Então, aonde é usado mulher na Bíblia? Vamos ver algumas passagens. Gênesis 3,15 é a primeira passagem. João, capítulo 2, você lê em casa todinho, do versículo 1 até o 12. Você pode ler João 19, versículo 25. São Paulo vai falar também que Jesus nasceu de mulher. São Paulo, ele era burro? Como é que ele tem a pretensão de falar que Jesus nasceu de mulher? Ele quis mostrar que novamente Maria é essa nova Eva. Os santos padres entendiam Maria como nova Eva por quê? Quem é o novo Adão? Quem é o novo Adão? Jesus. O velho Adão pecou? Trouxe a condenação, o velho Adão, para nós? Sim. Trouxe mal para a terra? Sim. Jesus é o novo Adão, ele trouxe o quê? O bem, a salvação, muito maior do que o pecado? Sim ou não? Aí vamos analisar. Eva, ela estava aonde? Aos pés de uma árvore, sim ou não? Estava perto de uma árvore? Sim. Ela era imaculada? Sim. Ela tinha pecado ainda? Imaculada quer dizer sem mancha, não pecou. Ela era virgem? Sim ou não? Sim. Então Deus criou ela o quê? Imaculada e virgem. Um anjo falou com ela? Sim, Satanás não é um anjo. Decaído. Falou. E ela pegou o quê? O fruto e comeu. Aí os santos padres entendem. Maria Santíssima é a nova Eva. O que ela faz? Ela foi criada virgem? Sim ou não? Imaculada? Ela é visitada por um anjo? De Satanás ou um anjo de Deus? Ela está perto de uma árvore? Em algum momento da vida dela? A árvore da cruz. Entenderam? A cruz era feita de quê?
das árvores, né? Do madeiro das árvores. Então ali está a nova árvore da vida. E ela pega o fruto ou ela oferece o fruto? Oferece. Quem é o fruto dela? Entenderam, hein? Ela é a nova Eva. Então ela vai cooperando com a salvação. Ela é a salvadora? Não. Nunca foi, nunca será. E nunca quis ser. E alguém que achar que a igreja ensina isso está equivocado. E se vê em alguma música ou algum texto falando de salvação, é no outro sentido, entenderam? Não é salvação no sentido de nos dar a salvação como Cristo. São Boaventura, por exemplo, ele fala essa expressão de Nossa Senhora ser nossa salvação, mas deve ser entendido de outra forma, entenderam? Não na palavra salvação. Fala assim, eu adoro a Leudinha. Eu adoro ela? Não. Entenderam? É uma expressão. Aí, a gente tem que entender essas figuras de linguagem. Quando eu rezava, eu ia entendendo o seguinte para vocês. Eu queria dar uma formação, um resumo do curso de Mariologia, mas não era isso. Deus me mostrava, e vocês podem ir sentindo dentro de vocês, que alguns têm dificuldade com Nossa Senhora aqui, e é vontade do demônio que você tenha, e ele vai fazer de tudo para que você continue tendo, porque é assim que você perde o céu, não estando perto dela, porque quanto mais perto de Maria, mais perto de Jesus. Aí vamos, daqui a pouquinho eu volto para o início da pregação. O que Deus me falava também eram pessoas que são feridas com a sua mãe em casa, que não conseguem ser amigos ou amigas da sua mãe. Não eram todos, eram alguns aqui. E eu peço que você baixe a cabeça um instantinho, feche seus olhos. E eu peço os servos que rezem só um instantinho, por irmão que você sentir no coração que é para rezar. Sai do seu canto e coloca a mão na cabeça de alguém que você sente que Nossa Senhora te envia esta pessoa. Feche seus olhos, vá pedindo ao Senhor que te dê esta graça. A graça de não ouvir mais o tentador. Já o exemplo de Nossa Senhora ser obediente, oferecer a sua vida ao Senhor, sem medo de receber Nossa Senhora como mãe, como rainha, como senhora. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Lá em 1 Samuel, quem quiser anotar no celular pode usar o celular de novo, certo? Anota aí no rascunho, porque a nossa memória é traidora. Que passagem foi aquela, irmão? Não sei, foi tão bonito, mas não sei qual é não. Não é aquela que fala daquilo lá, assim? Você mistura tudo, né? 1 Samuel 6.
Você pode ler o 5 também, depois em casa. Vai falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é uma prefiguração. A ponta é um símbolo futuro de Nossa Senhora. Exemplo. Um exemplo que eu quero descer com vocês é o seguinte. Os filisteus, eles tinham muita ódio do povo de Deus. Ódio mesmo. O povo de Deus vivia em guerra. Vocês têm combate, sim ou não? Sim. Isso é sinal que é povo de Deus. Porque assim, o povo de Deus vivia lutando com os asmorreus, filisteus, zerabobeus, e haja nome, era tudo eus, né? Esse nome de eu é tudo do capeta, né? Eu. Quando a gente fica só no eu direto, né? É o nós, né? Eu em vista do outro, né? Tô brincando. Continuando. Os filisteus achavam que existia um poder mágico sobre a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? O Senhor mandou fazer uma arca, um local assim como se fosse quadrado mesmo. Aí tinha, como a gente usa nas procissões, as duas varas, tinha os 2 querubins na parte de dentro da arca, e tinha 3 coisas dentro da arca, que era o maná, que caía para alimentar o povo no deserto, tinha a vara de Arão, essa vara foi usada para ver quem era o verdadeiro sacerdote, porque tinha 12 tribos. Ouviram falar das 12 tribos? E estavam discutindo se Arão, a tribo dele, devia de fato ser a tribo sacerdotal. Aí foi feito um teste, colocaram as 12 varas, a que florescesse, colocaram no local onde o poder de Deus se manifestava, a que florescesse de fato era o verdadeiro tribo sacerdotal. Qual foi que floresceu? De Arão. Então a tribo de Levi. Então ficou lá a vara de Arão dentro da arca, simbolizando o sacerdócio. O maná simbolizando o quê? A Eucaristia, o pão da vida. E as tábuas da lei simbolizando o quê? O próprio Jesus. As tábuas simbolizavam as palavras. E a palavra se fez carne, sim ou não? E habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quem estava dentro da arca? O que estava? O maná, a vara e o que mais? E as tábuas. Quem é as tábuas, a tábua verdadeira? Jesus, a palavra. Quem é o sacerdote verdadeiro? Jesus. E quem é o maná verdadeiro, o pão da vida? Ele me fala em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o que acontece? Quem é que recebe o sacerdote dentro dela? Maria. O pão da vida dentro dela? O verbo feito carne dentro dela? Maria. Então ela é a Arca da Aliança. Outra coisa, os filisteus achavam que tinha algo mágico, então eles roubaram a arca, de alguma forma. Quando eles colocaram diante de uma imagem, fala lá em 1 Samuel 5 e o 6 também, do Deus que eles adoravam, a imagem toda vez, caía. E eles ficaram cismados com aquele negócio. E eles mandaram a arca de volta, né? Porque eles ficaram com medo. Ou seja, no livro Imitação de Maria tem algo muito forte. Fala o seguinte, entenda Maria como nova arca. Lá vai falar o seguinte, que nós, quando temos Maria na nossa vida, como cristão, e nós pecamos, nós somos como os filisteus. Nós temos a arca, mas nós somos o quê? Inimigos de Deus. Entenderam? Tipo assim, eu tenho uma devoção a Maria, mas eu não quero deixar o pecado. Então eu tenho uma arca, mas eu sou o quê? Inimigo de Deus. Entenderam? Partilha com o seu irmão se você entendeu ou não. Isso aí, direitinho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa.
Amém? Ainda sobre Nossa Senhora como arca. 2 Samuel 6, anotem, 2 Samuel, capítulo 6, todinho. Lá vai mostrar que a arca vai visitar, 2 Samuel 6, a arca vai visitar Davi, e Davi fala o quê? 2 Samuel 6, 9. A que devo a honra que venha à minha casa a arca do Senhor? 2 Samuel 6, 9. Ele vai se admirar. Aí depois, ele vai dançar nu diante da arca, ou quase nu, depende da tradução. Depois, a arca vai passar 3 meses na casa de Davi, 3. Aí vamos para o Evangelho. Lá em Lucas 1, 39, da visita de Isabel a Nossa Senhora, falou que Isabel, quando Nossa Senhora chegou, claro que primeiro falou Shalom. Ela recebeu a saudação Shalom e respondeu, né? Mas ela falou depois o quê? O que está escrito mesmo. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança, ai que honra eu tenho que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Senhor no hebraico é Adonai, quer dizer Deus, o Senhor no sentido forte, né? A mãe do meu Deus, né? A mãe do meu Senhor. Então, é a mesma expressão que Davi usa, entenderam? Ele se admirou que ia ter a honra de receber o quê? A arca. A arca que tinha a presença de Deus. Depois, a criança fez o que dentro do ventre de Isabel? Estremeceu. O estremecer no grego também quer dizer rodopiou ou dançou. Davi dançou diante da arca. E São João Batista dançou diante da arca? Dançou. Quanto tempo a arca passou na casa de Davi, no local que ele estava? 3 meses. E fala que Nossa Senhora passou quanto tempo na casa de Isabel? 3 meses. Entenderam? Então a nova arca da aliança. Só que novamente eu quero trazer a arca da aliança que os inimigos têm medo. Os inimigos têm medo desta arca da aliança, sim ou não? Que é Nossa Senhora? Tem. É tanto medo, que eles têm que transformar Nossa Senhora no demônio. Porque, sendo bem claro agora, porque eu estou muito teológico, vamos lá agora. Sendo concreto mesmo, né? Muitas vezes acontece que aquilo que o demônio fez com Eva, o que acontece? A inimizade, ele quer fazer que nós sejamos descendência de quem? Dele. Porque se nós nos tornarmos inimigos de Maria, nós somos descendência de quem? De Satanás. E é isso que o protestantismo, o ateísmo, as seitas querem. Então não é uma questão apenas de entendimento errado, é questão de diabo mesmo. Entenderam? Porque quando você se afasta de Deus, a primeira ação do demônio é que você não conheça e se afaste de Nossa Senhora. Porque estando perto dela, ela vai te levar de novo para Jesus. Entenderam? Então os filisteus aí são um símbolo dos demônios e daqueles que são usados e inspirados pelos demônios para blasfemar contra Nossa Senhora. Daí não precisa o nosso ódio contra os protestantes, mas é preciso o nosso ódio a tudo aquilo que eles ensinam de errado. Entenderam? A eles não, mas o que eles ensinam de errado, sim. Nós não podemos querer destruir a pessoa, mas é amor e é caridade, e é um ato de humildade você corrigir quem está no erro. Não é falar, não, todo mundo está certo, é assim mesmo, vamos deixar de briga, tarará, as paz e amor, bicho. Não. Isso aí não é de Deus, não, viu? Isso aí não é a igreja de Cristo. Porque se você crê que a igreja católica é a única fundada por Cristo, você cruza os braços e não faz nada, não reza, para que as pessoas voltem para ela, você está dizendo que Cristo é um mentiroso. Vocês estão me entendendo? Porque se dá no mesmo, então vamos acabar com esse grupo de oração. Porque se é a mesma coisa, eu vou já para o Mundial ganhar mais dinheiro lá, que aqui eu não ganho quase nada. Aqui nada, especificamente, né? O que eu ganho é uma ajuda de custo é da rádio, né? Então, isso é perigoso, nós achamos que é qualquer coisa. Não é. Diga assim, Nossa Senhora não é um detalhe. Está com uma falta de identidade quem não tem Maria como mãe, amiga, intercessora, advogada e rainha.
não é de fato católico, pelo menos na prática, quem não tem uma devoção ainda a Nossa Senhora. Está começando. Então há esperança. Diga para o seu irmão, você tem esperança, diga. Você tem jeito. Sorria. Gente, então ter esse cuidado. Porque assim, eu falava em outra pregação, acho que foi no grupo do sábado, sobre falsas doutrinas. Quando alguém vai ser protestante, ou testemunho de Jeová, pior ainda, protestante é assim, é o top de heresia. Aí vem o testemunho de Jeová, é 3 vezes o top de heresia, entendeu? Quando eu falo heresia, é besterol, coisa errada, doutrina errada. A palavra heresia quer dizer raires, escolha. Escolhe só o que quer da fé e joga o resto fora. Eu pego uma parte da Bíblia e eu escolho o que eu quero dela, entendo como eu quero. Entenderam? Isso é uma burrice. Isso não foi Calvino, isso aí. Que foi um reformador depois de Lutero. Então vamos lá. Quando você vai para uma religião dessa, você volta para a igreja só por uma graça de Deus muito grande. Por quê? Eles transformam a igreja católica em quê? Na Babilônia, o Papa é a besta fera, Nossa Senhora é Satanás, as aparições que aparecem lá não é Nossa Senhora, é o demônio tudinho, que faz prodígio, milagre, entenderam? É essa a ideia deles. E eles deixam isso em pregações, no YouTube, nos cultos, nas conversas com a gente e nos livros. Não é uma coisa que a gente tá... vocês gostam de encrenca, não. A gente é da paz. Mas a gente não pode ser ingênuo o suficiente para achar que eles também são da paz. Não. Eles vêm com tudo contra a igreja. Nós vamos com tudo contra eles? Não. Mas contra as heresias deles, sim. A nossa grande meta é que eles um dia sejam o quê? Apaixonados por Jesus e pelo testamento que Jesus deixou. Vamos agora para o testamento que Jesus deixou, sim ou não? Sim? Vocês querem receber a herança? E o que é que ele deixou da gente de herança? Hã? Salvação, certo. E o que mais? A vida eterna. A vida eterna. São irmãos, salvação é a vida eterna, né? E o que mais? Eucaristia, o que mais? Pai Nosso como modelo de oração. O que mais? O testamento a gente deixa quando? Quando está morrendo, sim ou não? Prepara antes, né? Mas as últimas palavras são o seu testamento. Também. Eu falo testamento moral. A gente só pensa testamento de dinheiro, né? Vocês são interesseiros, né? Misericórdia. Quem foi que pensou só em dinheiro, assim, herança, quando eu falei testamento? Levanta a mão, seja sincero. Quem fez logo essa alusão? Eu. Agora vamos lá. O testamento também simboliza os bens espirituais que alguém tem, os bens morais. Quando alguém está morrendo, quais são as últimas palavras dela? Isso é importante. Isso diz muito de quem a pessoa é, as últimas palavras dela, entenderam? Diz muito. Então Jesus ele falou as 7 célebres palavras da cruz, as 7 palavras, né? E qual foi a última palavra de Jesus na cruz dirigida a nós? Não ao Pai, a nós. Filho, eis aí tua mãe, muito bem. E mulher, por que que ele chamou de mãe para João? E quando se referiu ao contrário, falou que ela era mulher? Não é estranho, não? É a tua mãe. E falou, mulher, eis aí o teu filho. Ele esqueceu de chamar a mãe e foi de novo? No intervalo de 10 segundos ou 5? Não. Entendam, Jesus quando falou as últimas palavras, ele fazia todo o esforço possível. O nosso problema, gente, é que a gente é muito insensível. Ou então sensível só quando não precisa. Só para os nossos problemas. Né? A gente se acaba de chorar com as coisas, né? Nossa, dos outros, nem pensar. Mas se é o meu problema, a minha família, a gente se acaba todinho. Só volta a encher um oceano de lágrimas, né? Mas quando você olha para Jesus, Santa Teresa fala que a humanidade de Jesus deve nos fazer entrar no mistério da Trindade. Então, no coração de vocês não bate uma dor não quando você pensa na paixão de Cristo? Ou você pensa só em Sexta-feira Santa quando passa o filme na televisão? E diz, nem aguenta assistir. A gente é assim, né? Não, aguento não. Como se fosse um teatrozinho. Não.
nós somos chamados, no nosso dia a dia, a lembrar da morte de Cristo na cruz, gente. Isso é sério. E essa morte nos tira da nossa morte. Entenderam? Essa morte nos tira dos nossos infernos, das nossas mortes interiores, da nossa falta de perdão, do nosso egoísmo, da nossa preguiça, de tudo que não presta. Diga para o seu irmão, a morte de Cristo matou a morte. Então, quando Jesus fala aquelas palavras, ele faz todo o esforço. Há uma dor culminante, segundo os especialistas, quando ele vai falar qualquer palavrinha. Porque ele estava morrendo asfixiado, entenderam? Se for falar de novo, eu não consigo a palavra asfixiado. Vou pegar do raio doido, né? Aí o que acontece? Quando ele vai falar a última palavra para nós, o que é que ele fala? Repete em minha santa. E, mulher, eis aí o teu filho. É interessante que os santos explicam algo aqui muito forte. Eu até comentei com o Calvin, foi, Calvin, que eu tinha lido hoje, eu achei muito forte mesmo. O que Santo Afonso fala sobre isso, né? Explicando essa parte aqui. Ele fala o seguinte, ó. Orígenes, ele citando Orígenes, disse, a sua mãe, eis aí o teu filho, isso é como se ele dissesse, eis aqui o teu Jesus. João ia ser o que para Maria ali? Ia ser o que? Jesus. Que deste a luz. Mas quem é perfeito não vive mais, propriamente, porém Cristo vive nele. O que foi que ele enxergou em João? Um homem que não vivia mais na carne. Ele era o espelho do próprio Jesus. Lá fala em Gálatas 2:19. Paulo fala que ele foi crucificado em Cristo. E ele fala no 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São João já vivia essa realidade, sim ou não? Sim. Então não era São João, quem era ali? Era Cristo que vivia nele. Então ele não nega a mãe dele. Ele a recebe como mãe novamente, na pessoa de quem? De João. Então, quando nós deixamos Cristo viver em nós, nós estamos dando novamente esse presente a Jesus, a mãe dele, que é nossa mãe. São João Paulo II explica na carta, o nome é Mãe do Redentor, o seguinte, tem uma hora que chega, Jesus chega e fala assim, é uma pessoa que avisa ele, a tua mãe e teus irmãos estão aí te procurando. E ele fala o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que ouve a sua palavra e põe em prática. Aí São João Paulo II fala o quê sobre essa passagem e outras parecidas? Fala o seguinte, Jesus, naquela hora, não aceitou Jesus como a sua mãe, porque ela não é minha mãe só. Ele estava preparando ela para ser o quê? Nossa mãe. Não minha mãe. Ela ia ser o quê? A nossa mãe. Então ia alargando o coração de Maria para isso, entenderam? A missão de Maria cada vez ia mais aumentando. Ia ficando mais ampla. São Luís Grignon de Montfort fala o seguinte. Na ordem natural, digam comigo, na ordem natural, é impensável que alguém gere a cabeça e não gere o corpo. Pensar o contrário seria uma monstruosidade. Imagina alguém nascendo só a cabeça. Ou só o corpo. Aí ele explica. Também na ordem espiritual, na ordem sobrenatural, Nossa Senhora gerou Cristo, que é a cabeça da igreja, e gera nós que somos o corpo de Cristo. Entenderam? Então essa pregação não é só para você ter um bocado de informação sobre Nossa Senhora, não. É para você entender que para você ser santo, você tem que entrar no mesmo ventre, espiritualmente falando, que Jesus entrou. No mesmo. Tem um santo que também fala, que é até o mesmo santo, São Luís Grignon de Montfort. Todas as graças vêm por Maria. Por quê? Porque a maior graça veio por ela. Qual foi a maior graça que veio por Maria? Jesus. Tem graça maior que Jesus? E veio por quem?
E por que não virar as outras por ela? Entenderam? Claro que virá. Osés, mas o Senhor pode mandar de outra forma? Pode. Mas ele não quis assim. E ele não quer assim. E as aparições confirmam isso. As aparições, elas não falam novidades contra a Bíblia, confirmam a Bíblia. Quando Nossa Senhora fala de inferno, a Bíblia fala de inferno? Sim ou não? Fala. Nossa Senhora fala de penitência. A Bíblia fala de penitência? Nossa Senhora manda fazer oração. A Bíblia manda fazer oração? Nossa Senhora só está lembrando o quê? O Evangelho. Que a gente se esquece direto. Entenderam? Esquece. Ainda, um outro autor, esse livro é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso de Ligório. Acabar eu mostro outro, certo? A Divinização do Sofrimento, isso aqui é fantástico também. Vai falar o seguinte aqui, uma passagem, sobre a cruz ainda. Vai mostrar quando alguém vai morrer. Aí a gente lembra dela como? Pelo coração, claro. Mas a gente deixa um retrato, sim ou não, de lembrança, geralmente. Fica as fotos ou não fica, geralmente? Aí tem um escritor aqui que fala o seguinte. Qual foi a fotografia que Jesus deixou para Nossa Senhora? Qual foi? São João Evangelista. Uma fotografia viva. Então, é interessante que nós sejamos também o quê? A fotografia viva de Jesus para a humanidade. As pessoas olham tanto pornografia, mas por quê? Porque não enxergam em nós Jesus. Entenderam? Aí vão procurar o quê? Corpos que não resplandecem o corpo de Cristo. Se o nosso corpo resplandecesse a santidade de Cristo, as pessoas eram atraídas a olhar para nós, não para aquilo que é pecado. Entenderam? Quanto mais nós formos parecidos com Jesus, deixarmos que Nossa Senhora forme Jesus em nós, a gente vai atrair as pessoas para Deus. Não é ser intelectual, não é saber citar os santos, não é saber a Bíblia, mas é você ser amigo de Jesus e deixar que Nossa Senhora forme Jesus em cada um de nós. Você quer isso ou não? Quem quer? Levanta a mão. Ser formado. Quem aqui achou, um pouco pesado o que eu falei sobre Nossa Senhora? Acha que eu estou exagerando um pouco assim? Valha, é coisa demais, Nossa Senhora. Cadê Jesus aí? Esconderam o pobre. Quem achou? Achou um pouquinho, né? Muita coisa? Show, né? Pronto. Aí eu vou falar o que os santos dizem, né? Tinha uma santa que ela estava olhando a pregação de outro santo. Aí ela foi reclamar para Jesus. Aquele pregador só falou da tua mãe, não falou de ti. Aí falou, minha filha, toda a glória que é dada à minha mãe é para mim que ela vem. Não é para Maria. Vocês entenderam um pouquinho aqui? Toda a glória que é dada para Maria vai para quem? Exemplo do sol. É um exemplo bem usado, né? Pelo padre Paulo Ricardo e outras pessoas. Quando quem admira a lua aqui? A lua hoje está tão bonita, né? Tá cheia, tá maior. A lua fica maior? Nunca fica maior. Só a nossa visão, né? Que a gente vai enxergar ela maior. Talvez a gente está enxergando Nossa Senhora como uma estrelinha, mas ela não é estrelinha não, né? Quase invisível. Ela é essa lua magnífica, né? Então, você olha e admira a lua. Você está admirando qual luz? A luz da lua ou do sol? Hã? Do sol. Porque a lua é um satélite. E satélite não tem luz própria. Então você se encanta com a lua, beija, namora e fica assim. Eu poderia te dar a luz que tem nela. Mas não pode, não tem nela. Diga pro seu namorado, viu? Pra quem for namorado. Eu te daria a luz das estrelas e da lua. Então, não tem luz. Tem luz não. Só no sol. Só reflete. Tu ensina pra eles, viu? Aí você se admira, se apaixona. Mas você está admirando qual luz? A luz do... Porque se você olha para a luz... Quem já olhou aqui para o sol, sem óculos, escuro, durante 1 minuto? Já? Não tem nenhum cego aqui não, né? Então ninguém olhou. Pronto. Porque se você olha durante 1 minuto, acaba com a sua retina. Então mostra o quê? Que a santidade de Deus é tão grande que ele vai porque quer, não porque a gente não possa se aproximar dele.
ele vai colocando a sua glória também aonde? Nas suas criaturas. E quem é a criatura mais perfeita que Deus criou? Quem sabe? Foi Moisés? Foi? Foi Davi? Foi quem? Gente, se vocês fossem criar uma criatura mais bonita, vocês criariam quem? O namorado de vocês, o pai de vocês ou a mãe de vocês? Vocês criariam quem? Você é Deus agora. O filho. Você ia criar quem? Aqui nessa sequência. A sua mãe, o seu pai, o seu esposo. Não coloquei filho ainda aqui. Acho que é a mãe. A mãe. Jesus, ele pôde criar sua mãe? Pôde ou não? Pôde. Ele criou a sua mãe. Porque ele é o filho eterno do Pai. Só que ele era apenas o quê? Espírito. E ele era Deus e sempre foi Deus, sempre será. E ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, criou quem? A sua mãe. Quem é de vocês que criando a sua mãe ia criar ela com pecado? Me diga. Vocês criavam a mãe de vocês com pecado? Jesus pode criar a mãe dele, mas nós não podemos criar. Aí Jesus pôde ou não pôde? Pôde. Sim. Ele criou ela com pecado? Tem uma coisa que eu não posso esquecer de dizer. Não posso. Não posso mesmo. Diga comigo. Graça de Estado. O que é uma graça de Estado? A graça de Estado é o seguinte. Quando você recebe uma missão, não é estado de graça, é graça de Estado, né? Quando você recebe uma missão, Deus te dá todos os dons necessários para você cumprir essa missão. Vocês entenderam? Quando Deus te dá uma missão, Ele te dá todas as graças para cumprir esta missão. Diga para o seu irmão, diga para ele, convença ele. Fala em português, viu? Pega mais água, Fê, para mim, por favor. Se Deus chama alguém ser rei, Ele vai dar graça dele ser um bom rei, aquela pessoa, sim ou não? Se chamar alguém para a presidência da República, Ele vai dar graça de ser uma boa presidente? Vai. E a pessoa não vive por quê? Porque não quer. Ele deu a graça para Dilma ser uma boa presidente? Deu. Ela está sendo? Não. Ele deu a graça para Eva ser uma mulher e continuar imaculada? Ela continuou? Não. Você no batismo recebeu a graça de ser um grande santo, você já é? Nem eu. Nem eu. O pai, a mãe, todas as missões, o padre, recebe inúmeras graças para ser um bom padre. Se você encontrar padre safado, bandido, sem vergonha, né, não é culpa da igreja, não. Se você encontrar também pai, mãe, bandida, sem vergonha, não é culpa de Deus, não. Ele deu a graça para a pessoa ser santo. E tem jeito ainda para ser santo. Tem tempo, viu? Diga ao seu irmão de novo, tem tempo, diga. Tem jeito. Diga assim, você crê? Vamos lá, então que essa graça... Qual foi a maior missão? Qual foi a maior missão dessa terra depois de Jesus? Qual foi? Qual foi? A maior missão depois de Jesus nesse mundo? Foi de Moisés abrir o Mar Vermelho? Foi de Davi? Foi de Salomão? Foi de Pedro? Foi de quem? Hã? Tem uma missão maior do que ser mãe de Deus? Só ser Deus. Alguém foi Deus? Sem Deus? Deus é Deus, mas alguém fora ele foi Deus? Jesus. Não, Jesus já é Deus, sempre foi. Alguém foi Deus? Nem pode, nunca será. Maria, ela é mãe de quem? Hã? E ele é o quê? Tem alguém mais importante do que ela em missão? Diga comigo, ela recebeu todas as graças para cumprir sua missão. É muita graça ou pouca? Muita graça. São Luís Grignon de Montfort uma vez também fizeram o seguinte com ele. Ele estava rezando em frente à imagem de Nossa Senhora, em frente, ó. Era um ícone, não, era imagem mesmo. Aí a mulherzinha falou assim, por que você não vai logo pro sacrário? Por quê? Aí Jesus falou o quê?
Jesus não. Ele é tão parecido com Jesus que eu achei que era ele, né? São Luís Grande falou o seguinte: ele, Jesus, primeiro passou por este sacrário, ele se referindo a Nossa Senhora, certo? Depois ele foi para o outro sacrário. E eu faço a mesma coisa. Primeiro eu passo por esse sacrário, depois eu vou para o outro. Osés, ele quis dizer que ali o mais importante do que Jesus na Eucaristia era a imagem? Não. Ele quis dizer o seguinte, que o nosso caminho é o mesmo caminho de Jesus. Jesus, qual foi o melhor lugar que ele encontrou? Jesus veio para o paraíso, sim ou não? Veio. Onde era o paraíso? O ventre de Nossa Senhora. Que não tinha nenhum mal lá, nenhum pecado. Jesus passou pela cruz? Sim ou não? Ele passou quanto tempo em missão? Mais ou menos. 3. Missão pública, vida pública. 3 anos. Ele morreu com quantos anos mais ou menos? 30, mais ou menos. 33. E os 30 anos ele estava onde, gente? Eu só dei uma cochiladazinha, mas deu certo. Fico com raiva não, viu? Dá certo. Os 30 anos de Jesus, ele estava onde? Ele viveu a cruz também, do dia a dia, claro, né? Viveu, sim. Porque desde criança já era perseguido, né? Isso é cruz também, de outra forma, né? Ela, de certa forma, tem razão. Hã? Hã? Expressou. Tô salvando aqui tua pátria, viu? Mas um aplauso que ela teve coragem de responder bem alto, né? Aplaude a irmã. Pronto. Pronto. Os 30 anos Jesus passou aonde? Não. Jesus trabalhava? Não era um preguiçoso? Ele comia, tinha amigos, tinha família. E ele estava os 30 anos onde? Com a família dele, trabalhando, comendo, conversando, se divertindo, se cansando. Com a família. Porque qual foi o lugar que Jesus mais gostou de estar? Com Maria Santíssima, sua mãe. Ele passou quanto tempo? 30. E com a gente? Na vida pública? A gente não acolhe ele, a gente joga ele pra fora, né? Só passou 3, ele matou ele. Só passou 3 e matou logo ele, né? Vocês estão entendendo? E em 30 ela não matou Jesus, não. Mas a gente, nós, matamos Jesus. Se fosse hoje, não penso que era diferente, não. Talvez matasse ele com metralhadora, com bazuca, com gilete, com faca. Mas nós mataríamos Jesus, sim. Porque o nosso coração é podre, é duro. Mas Jesus ama esse coração podre e duro. E transforma. Não pense que a gente, como está hoje, pelo menos olhando, sendo bem realista. O meu coração hoje, e convivendo com os irmãos que eu convivo, a gente mataria numa boa Jesus, igual os fariseus. Se a gente começar a julgar eles, não os fariseus, os judeus, quem que matou foi os saduceus e os judeus historicamente, né? Não os fariseus em si. A gente era pior do que eles. A gente já é, sendo cristão, pior do que os fariseus. Os fariseus falavam dos pecadores, nós falamos era do pessoal do Shalom. É pior do que eles. Entenderam? Os fariseus não ficavam falando um mal do outro, não. Pelo menos na Bíblia não mostra, né? Podia até falar. Mas nós falamos, às vezes, uns maus dos outros aqui dentro da igreja. Entre lá os cardeais, um traindo os outros, se comendo, no sentido assim, de se trair. Se trai. Trai o Papa, trai as coisas. Se vende ao diabo. Homens de alto escalão. Isso mostra que isso é a igreja de Cristo. Porque até hoje ela está de pé. Com traidores, com Judas, e ela continua de pé. E ela tem uma mãe. Vocês estão me entendendo, mais ou menos? O melhor lugar de estar onde é? No colo da Mãe Santíssima. Se você não tem esse colo, meu irmão, comece a procurar. Comece. Porque eu garanto, ela não quer você para ela. Ela joga para quem? Para Jesus. Tem uma oração, irmão, que você sempre, se puder, faça ela. Rezem comigo vocês também. Virou até uma música aqui no Shalom. Maria, ensina-me a amar Jesus como tu amas. Jesus, ensina-me a amar Maria como tu amas. Vocês acham que nós amamos Maria como Jesus a amava? Sim ou não? Vocês acham que nós... Eu não
sei nem qual foi a pergunta que eu fiz, tá? É tão fácil das palavras, esses dois confundem, né? E do contrário, nós fazemos com Jesus? Como Maria ama, nós o amamos? Não. Então, nós podemos ser idólatras de Maria pelo amor que a gente sente por ela? Não. Porque para a gente ser idólatra, nós teríamos que amar mais Maria do que Jesus amou. Quem é que ama mais? Vocês estão me entendendo que é a lógica da coisa? Para que você seja um idólatra, Jesus era idólatra? Claro que não, ele era o próprio Deus, né? Ele amou Maria muito, sim ou não? Continua amando? Claro que sim. Nós amamos mais Maria do que Jesus amou? Isso é possível? É possível? Não, não é. Não é. É possível nós sermos idólatras de Maria, mariólatras? Não. Porque é presunção de você achar que um dia vai amar mais Maria do que Jesus amou. É presunção. Entenderam? Então não tenha medo de amar Nossa Senhora. Os santos que tiveram medo, Deus tirou o medo e mostrou. Quanto mais eles se aproximavam de Nossa Senhora, mais eram homens apaixonados pela Eucaristia. Para terminar, para você entender direitinho, os santuários eucarísticos, onde tem as aparições de Nossa Senhora, foram feitos depois, né? Os santuários marianos, melhor dizendo, de Lourdes, onde tem muitos milagres, de Fátima, Guadalupe, os locais que tem mais milagres no mundo. Quem é o centro lá desses locais? Diga comigo, Jesus Eucarístico. Porque Nossa Senhora nos ensina a adorar Jesus na Eucaristia. Quem foi a primeira ministra extraordinária da Eucaristia? Nossa Senhora. Ela levou Jesus, né? Ela não pôde consagrar, mas ela pôde levar para Isabel. Ela foi fazer o que primeiro com Isabel? Visitar ou levar Jesus? Levar Jesus. Entenderam? Mas está escrito não. Mas quem reza não vê só o que está escrito. Vê além. É águas profundas, entenderam? A Bíblia não é letra. É vida. Então quando você lê e fica só na letra, você se perde na Bíblia, entenderam? Você tem que mergulhar. E Nossa Senhora nos ajuda a mergulhar. É interessante que todos esses santuários, o centro é Jesus. Quem é o centro do rosário? Quem é? Quem é? Eu faço assim, parece que estou ficando doido às vezes, né? Porque parece que estou olhando para alguma coisa assim, não sei para onde é. Tenha calma que eu sou normal, viu? Jesus. Quem é o centro do ofício? Jesus. Quem é o centro das novenas marianas? Jesus. Quem é o centro da Ave Maria? O que a gente reza da Ave Maria para Santa Maria? Bendito é o fruto do vosso ventre. A nós fala Jesus, aí dá uma virada, vai para Santa Maria. Entenderam? É o eixo de rota. Mostrando que Jesus é o centro até da Ave Maria. Ele está no meio da oração. Entenderam? Jesus sempre vai ser o centro. Sempre. Só que a nossa dificuldade, irmãos, é porque poucas pessoas pregam sobre Nossa Senhora. Poucas. E eu sou bem sincero, não estou falando mal de padre nenhum, eles não têm culpa disso não. Ou se tem, respondam com Deus. E pregadores. Poucos sabem de Nossa Senhora. Eu sei pouco ainda também. Poucos sabem. Pouco amam. E poucos são devotos de verdade dela. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Entenderam? Você vai ver um discurso desse apaixonado em alguma missa? Raramente. Entenderam? Infelizmente, que é o local melhor de se falar isso. E tem evangelhos que dá para falar isso. Você vai falar assim, não, Maria é o modelo pra gente seguir. Aquela coisa bem seca, bem morta, que você acha que Maria e ninguém é a mesma coisa. Entendeu? Seca, morta, sem vida. Essa não é Nossa Senhora, isso é um cadáver. E cadáver ninguém quer não. A gente quer uma mulher forte, fiel, valente, que pisa na cabeça do demônio. Essa nós queremos, sim ou não? Que não rouba o lugar de Deus, mas que nos leva mais para Deus. Que não é egoísta, que não quer que nós sejamos apegados a ela. Nossa Senhora estava onde? Na cruz. Diga comigo, grudada. Porque a palavra fala que ela estava aos pés. No grego fala que ela estava como? Grudada. Grudada na vontade de Deus. A gente foge da cruz. Nossa Senhora fala o que com a cruz? Ela gruda. Gruda. E se a gente estiver com ela, a gente fala o que com a cruz? A gente gruda também. E se a gente grudar na cruz, a gente vai grudar onde? Na ressurreição. Mas fugir da cruz foge também da ressurreição.
Alguns livros sobre Nossa Senhora. Bem rapidinho. Porque Amo Maria, anotem, Porque Amo Maria, quem puder. Anota pelo menos caneta na testa aí, Porque Amo Maria. Esse aqui é um tratado completo sobre Nossa Senhora. Oi? Vendo não. É porque não, esse aqui é raro, eu comprei só pela internet. Eu não vendo eles. Não fui ignorante não, sabe? Eu não fui. Hipótese sobre Maria. Isso aqui é Vittorio Messori, é um jornalista que se garante. E ele mostra as besteiras protestantes que são explicadas. E ele detona mesmo aqui, sem pena, né? E ele mostra alguns padres que escreveram livros hereges, que estão hoje dentro da Igreja Católica. Ainda estão. E se acham católicos. E não são mais, infelizmente. Vittorio Messori, Hipótese sobre Maria. Continuando, ainda, a dica. Tratado da Verdadeira Devoção, que é de São Luís Grão de Montfort. Tratado da Verdadeira Devoção. Outra dica. Maria, Mulher de Gênesis, Apocalipse, Monsenhor Jonas Habib. Professor Felipe de Aquino, A Mulher do Apocalipse. Outro livro, Imitação de Maria, muito bom também. Outro livro, Salve Santa Rainha, escrita por um ex-pastor protestante. Outro livro, O Socorro da Virgem Maria. Eu vou falar porque vai ficar gravado, eu posso dar para vocês depois. Dá é muito pesada a palavra, viu? Não é dá, justamente. O Segredo do Rosário. Um dá sim, entendeu? Eu dou para vocês depois, entenderam? Tô igual o Valdemiro Santiago aqui. Só a toalhinha, né? Vamos lá, brincadeiras à parte. Outros livros sobre Nossa Senhora. Esse aqui também trabalha a divinização do sofrimento, sobre as alegrias e dores de Nossa Senhora. Você também pode... Glórias de Maria, isso não pode faltar. As Glórias de Maria. Também esse é fantástico. Mostra Maria na Bíblia, na vida dos santos. Então, se você sentir uma rejeição por Nossa Senhora, tem dois motivos. Ou porque você a desconhece, está contaminado, porque convive com muito protestante, e tem medo de Jesus deixar de ser o centro. Isso é bom. Esse medo é bom, viu, irmão? Esse medo é bom. Os santos tiveram, mas depois descobriram que esse medo, ele não era real, porque Jesus se torna mais o centro, quanto mais Nossa Senhora for nossa amiga e mãe e rainha. E o outro motivo é mesmo a ação do demônio, de ele instigar a nós temermos sermos amigos de Maria. Então, como ser amigo de Maria? Conversando com ela. Osés ficou um monte de dúvida agora, eu queria perguntar um monte de coisa. Pelo menos uma pergunta aqui, eu deixo livre por uma pergunta, pelo menos uma. É eles mesmos, é eles mesmos. Eu tinha uma que ela sempre dizia assim, eu quero te dar abraço de mãe, eu disse, eu senti no seu colo, abraço de filha, eu disse, eu senti no seu colo de mãe. E hoje eu vou aqui. Só que ela começou a bater de frente, isso aí mesmo. Eu sei, mas não adoro imagem, não, querem que eu tirasse. Sim. Se quiser vir na minha casa, você vai estar de cara com minhas imagens, tudo que é bem na sala. Aí ela bate muito de frente. Aí um dia eu bati de frente com ela, já tem uns 2 meses ela falando que a filha dela é Shalom. Certo. Aí eu disse, ela disse, eu tenho meu Jesus que eu vou trazer ela de volta desse. Se tu diz que eu sou tua filha, então aceite que tem 2 filhas de Maria. E eu bati tanto de frente com ela que depois ela parou e não me respondeu nada. Disse, nós somos filhos de Maria, então aceita chamar. Porque nós 2 somos filhos de Maria. Gente, o nosso problema é que nós não sabemos apresentar Maria. Entenderam? A gente fica com medo. Se tem um protestante, a gente esconde o texto. Vai pensar que eu sou idólatra, aí esconde o texto dentro do bolso. Não reze não, mas não, desse jeito. Faz vergonha um devoto desse, entendeu? Tem vergonha da mãe. Aí tá com a blusa de Nossa Senhora e vem alguém que é do... Aí fica querendo, só falta querer comer a blusa pra não mostrar mais. Ou é devoto ou não é. Ou é filho ou não é. Vergonha da mãe e da mãe de Deus. Entenderam? É vergonha de pecar, gente. É ter vergonha de aceitar as heresias que eles falam. Vergonha de não saber da razão da sua fé. Uma outra pergunta mesmo. Sem ser... Foi boa a sua colocação, viu? Mas uma pergunta, alguma dúvida para não ficar...
Como? É pecado nós ficar só amigas de Maria e deixar Jesus para trás. Não é pecado, mas é impossível fazer isso. Entendeu? É impossível. É impossível ser amigo de Maria e não ser amigo de Jesus. Por quê? Se você está amigo de Maria e esqueceu Jesus, eu quero dar uma explicação bem rápida. Você não está amando em excesso a Nossa Senhora. Você desviou de Nossa Senhora. Você está amando qualquer outra coisa menos Nossa Senhora, entenderam? Porque se você ama a ela, ela vai te levar para alguém. Mas se você acha que está amando tanto Nossa Senhora, que esqueceu de Jesus, ali não é Nossa Senhora. Você está amando a um ídolo, que não é ela. Entendeu? Porque se chegar nela, não fica nela. Passa. Devoção a Maria nunca vai ser em excesso. Ela pode ser desviada. Você achar que está amando Maria, está adorando um ídolo. Entenderam? Mais ou menos? Maria nunca é excesso. Mas podemos desviar da devoção verdadeira. Que não é a ela. É a outros deuses. E o demônio é muito sutil. Ele se esconde por trás dos ídolos. Qualquer ídolo, o demônio se esconde por trás dele. Nossa Senhora nunca é um ídolo. Nunca. Né? Outra pergunta? Quem tem aí uma pergunta? Sim. Mas ele adorava Maria ou depois com o tempo os protestantes começaram a não gostar mais de Maria? Amar, tá falando. Se ele amava Maria, né? Pronto. Pronto. Lutero amava Maria? Lutero, gente, resumindo bem rápido. Imagina uma pessoa esquizofrênica. Foi a palavra certa? Essa é a palavra mesmo? Pronto. Eu erro muitas palavras, entendeu? Ele era desse tipo. Não tinha essa doença, mas parecia. Porque tinha hora que ele bajulava o Papa. Quando escrevia para ele. Quando ele escrevia para o reis, ele descia lendo o Papa. Falando do Papa para outros. Depois ele elogiava Nossa Senhora, cantava o Magnífico, explicava coisas belas e maravilhosas sobre Nossa Senhora. Isso depois dele rebelde. Aí já outras partes ele detona Nossa Senhora. Tem uma parte que ele diz que Nossa Senhora teve pecado e ficou na mesma condição de Eva. Aí ele inventa uma palavra para Nossa Senhora. Nossa Senhora... Aí ele inventa a palavra. Tudo tem que estar na Bíblia. Aí nessa hora ele bota o que não está na Bíblia. Conveniência, ou seja, era um homem que tinha um coração dividido. Ora ele amava, ora ele rejeitava. As imagens, ele respeitava e tinha hora que ele rejeitava. Jesus, tinha hora que ele tinha medo e falava, eu preferi ver Satanás do que Jesus na minha frente. Ele tinha medo de Jesus. E tinha hora que ele era apaixonado. E dizia, peca forte e crê mais forte ainda. Ou seja, pode pecar, o importante é você crer. Então Lutero é um enigma até hoje. Quem estuda Lutero fica meio confuso. Tá? O negócio é meio doido. Né? Só para encerrar, o homem fazia sabe o quê? Ele passava 4 dias sem rezar o breviário às vezes. E num dia ele queria rezar os 4 dias de uma vez. Só estava endoidado, né? Vamos ficar de pé só um instante. Coloca a mão no coração e diga, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero ser tocado por este amor verdadeiro, por esta devoção verdadeira. Tira de mim todo resquício, toda mentalidade protestante, tudo aquilo, Senhor, que me faz rejeitar a Tua mãe e minha mãe. Ensina-me, mãezinha do céu, a Te amar, ao exemplo, ao modelo do vosso Filho. Ensina-me a amá-lo, olhando para Ti, que eu seja um homem, a mulher fala mulher, de um coração crucificado para Te amar, para escolher a Tua vontade. Feche seus olhos, vai pedindo ao Senhor que toque o seu coração. Isso me mostra que ainda há muita resistência nesta pregação. Pessoas que iam ficando dispersas, não iam conseguindo acolher. O inimigo foi investindo nestas pessoas para que não houvesse uma acolhida. E agora, em nome de Jesus, pela autoridade desta pregação ministrada, pelo Teu nome, Senhor, eu peço que Tu mesmo quebre toda resistência
a experiência com a tua mãe. Labassuri cantara, labashuri candaralai. Labarassuri al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 iri. Oremos, irmãos, no Espírito, que o Senhor quebre toda resistência. Vá ministrando sobre esses irmãos, orando, intercedendo. De onde você está, que Deus nos batize no seu Espírito. Que nos apaixone pela igreja dele, pela sua Mãe Santíssima e nossa Mãe. Nos dê um coração determinado pela vontade de Deus. Um coração que luta contra o pecado. Um coração que não quer mais viver para si, mas para o Senhor. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa, do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa, do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe que as incompreensões afastem vocês do grupo. Eu me abro a quem quiser depois, em outro momento, né? Me procurar, a gente pode partilhar, tirar as dúvidas. Se você é daqueles ou daquelas que quer na Bíblia a resposta, eu darei em nome de Jesus. Se você só é convencido por ela, eu dou. Se você é convencido por outros argumentos, eu darei. José sabe tudo não, mas eu tenho quem sabe. Então eu procuro a igreja, os santos, a Bíblia, e eles darão a resposta, tá bom? Então eis-me aqui para servi-los. Servo inútil, como vocês também são, mas muito amados por Deus, né? É isso que o Evangelho fala. O Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo também. Alguns avisos. Só uns avisos.